Esta história está relatada no livro de Jonas, nos capítulos 1 e 2. Então disse Deus a Jonas que pregasse em Nínive, a mais importante cidade da Síria, a potência em ascensão nos dias de Jonas. Em 50 anos, Nínive se tornaria a capital do vasto império da Síria. Jonas não dizia muita coisa a respeito da impiedade de Nínive, mas o profeta Naum nos fornece algumas informações. Naum diz que a cidade de Nínive era culpada de exploração dos desamparados, tramas perversas contra Deus, crueldade na guerra e violência, idolatria, prostituição e bruxaria. Deus disse a Jonas que fosse a Nínive, a uma cidade aproximadamente a 805 quilômetros do nordeste de Israel, para advertir a cidade do juízo e declarar que o povo poderia receber misericórdia e perdão caso se arrependesse. Nínive era uma cidade ímpia e poderosa. Jonas fora criado odiando os assírios e temendo suas atrocidades por ser uma cidade muito violenta e sanguinária. Seu ódio era tão intenso que ele não queria que eles recebessem a misericórdia de Deus. Jonas, na verdade, tinha medo que o povo se arrependesse de seus pecados. Jonas sabia que Deus havia dado um trabalho específico para ele, mas ele não queria fazê-lo. Tarsis poderia ser um dos vários portos ocidentais da Fenícia. Nínive ficava a leste. Jonas então decidiu ir para o oeste, o máximo que pudesse. Quando Deus nos dá orientações por intermédio de sua palavra, às vezes fugimos com medo ou obstinação, afirmando que Deus está pedindo demais. A desobediência de Jonas a Deus colocou em perigo a vida de toda a tripulação do barco. Temos grandes responsabilidades em obedecer à palavra de Deus, porque nosso pecado e desobediência podem ferir outras pessoas à nossa volta. Enquanto a tempestade estava enfurecida, Jonas dormia profundamente no andar de baixo. Mesmo tendo fugido de Deus, as ações de Jonas aparentemente não pareciam incomodar sua consciência, mas a ausência da culpa nem sempre é um sinal que estamos agindo bem. A tripulação lançou sortes para encontrar a pessoa culpada. Confiando na sua superstição para obter a resposta, seu sistema funcionou, mas apenas porque Deus interveio para permitir que Deus mostrasse que Jonas não conseguia fugir dele. Não é possível buscar o amor de Deus e fugir dele ao mesmo tempo. Jonas logo percebeu que não importava para onde ele fosse, nunca conseguiria fugir de Deus. Mas antes que Jonas pudesse voltar para Deus, teve que parar de fugir em direção oposta. Jonas sabia que havia desobedecido e que a tempestade estava acontecendo por sua culpa, mas não disse nada até que a tripulação lançou sortes e a sorte caiu sobre ele. Então Jonas se dispôs a dar a sua vida para salvar os marinheiros, embora tivesse se recusado até mesmo de falar ao povo de Nínive. O ódio de Jonas pelos assírios havia afetado sua perspectiva. Tentando salvar a vida de Jonas, os marinheiros pagãos mostraram mais compaixão
que Jonas, porque Jonas não desejara advertir os ninivitas do juízo vindouro de Deus. Jonas havia desobedecido a Deus e finalmente ele deixou de fugir e se submeteu a Deus. Então a tripulação do barco começou a adorar a Deus, porque os marinheiros viram que a tempestade havia cessado. Deus enviou Jonas aos assírios, mas ele fugiu da tarefa e foi engolido por um grande peixe. A Bíblia nos diz que ele esteve no interior desse peixe por 3 dias e 3 noites. Estranhamente, foi a primeira vez que Jonas veio a orar, quando estava dentro das entranhas do peixe. Jonas não orou para ir a Jope. Jonas não orou para comprar a passagem para Tarsis. Jonas não orou ao dormir no porão do navio. Jonas somente se lembrou de orar quando as entranhas do grande peixe era tudo que lhe havia restado. Infelizmente, às vezes precisamos chegar às profundezas da vida para lembrarmos de orar. Vale a pena considerarmos as sequências das decaídas que Jonas teve em sua vida, no seu caminho de desobediência. Em vez de ir para Nínive, ele desceu para Jope, Jonas 1:3. Quando entrou no navio, ele desceu para o porão, Jonas 1:5. E ele concluiu sua sequência descendo ao fundo do mar, quando os marinheiros o jogaram para fora do barco. Jonas 1:15. O caminho do homem que se afasta de Deus sempre será um caminho de declínio. Jonas, então, relatou sua aprovação dentro do peixe, como se ele tivesse sido enterrado vivo. Queridos, aqui a oração nos mostra como ela é importante em nossa vida. Deus quer que nós sigamos a Ele em obediência, com fé e gratidão. Sem a oração, nós não somos nada. Essa história relata um grande e maravilhoso encontro com Deus que Jonas teve, ao qual nós devemos também ter através da oração. Fiquem na presença do Senhor e que vocês tenham grandes vitórias ao prostrar-se de joelhos e buscando a Deus e nunca jamais fugindo dele. Essa história também nos mostra que Jonas precisou descer nas profundezas para entender o que Deus pedia e para também obedecer a Deus. Queridos, que nunca precisemos descer as mais profundezas da nossa vida para nos entregarmos a Deus. Hoje é o dia de nossa entrega, para que Ele venha nos transformar e nos resgatar de todos os nossos pecados.